Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal de Vedanta, que tem como texto atual o Yoga Sutras de Patanjali. Sutras são pequenas palavras, né? Seria uma espécie de um resumo, a essência do ensinamento. E não é um texto inicial, já é um texto para quem já tem uma bagagem. E se você está chegando aqui sem essa bagagem, não se preocupe porque a gente está aprofundando cada pequeno tópico dentro desse pequeno texto, porque são 195 sutras, mais ou menos seriam 195 frases. Só que a gente consegue ver o quanto de profundidade a gente pode chegar em cada em cada uma dessas pequenas frases contidas nesse texto milenar e que é tão atual nos dias de hoje. Cantar o mantra inicial e a gente continua. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighinopasantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarottam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Sidharinam Sahasrashirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. O Namastê. Basicamente, os versos iniciais, né, que a gente canta é para remoção dos obstáculos, para que a gente possa fazer uma proveitosa jornada, faz um reconhecimento, né, da linhagem de professores, né, do qual esse conhecimento vem e foi passando até chegar até nós, e reverencia o mestre Patanjali, que é visto como sábio dentre os sábios, devido ao seu grande conhecimento e a sua grande capacidade de colocar isso em palavras. E mais do que isso, não só em palavras, mas de uma forma que o texto pode ser cantado e também decorado com uma certa facilidade e esforço, obviamente. A gente está na seção 5, que já está numa segunda etapa desse texto. A primeira etapa do Yoga Sutras, ela faz muitas definições. Situa a pessoa, né? Começa, por que uma pessoa busca o yoga ou a prática espiritual? O que é yoga? Qual que é a definição do yoga? Qual que é o resultado desse yoga? Como, de uma certa maneira, que é a pessoa que tem esse yoga em contraponto a quem não tem yoga? Os tipos de pensamento, porque a gente quer lidar com os movimentos da mente, entre outros tantos tópicos muito interessantes, tecendo uma conexão muito única com cada palavra. E assim transmitir
o grande conhecimento de Vedanta. Primeiro que é um conhecimento, não é um conjunto de ideias para um crente. A gente não está aqui para acreditar, a gente está aqui para conhecer, que é algo totalmente diferente. Segundo, a gente também não tem o interesse de ficar acumulando muita informação, e sim conseguir enxergar aquilo que os antigos sábios enxergavam, de si mesmo e do mundo também. E assim, Vedanta, ele vai aos pouquinhos mudando a nossa perspectiva. E a mente não volta mais. No momento que a mente enxerga, aulas passadas eu citei o exemplo do seu jardim, ou do jardim de uma pessoa qualquer. Você passa ali várias vezes e nunca vê a flor. No momento que você olha para a flor do seu jardim, todo dia, ou quase todo dia, quando você sai, você olha para a flor porque você sabe da existência dela. E assim é essa mudança de perspectiva da nossa visão que ocorre através de um processo que não é autodidata. E aqui a gente está no Sutra 19, eu vou ler literalmente o Sutra 19. E você vai entender por que o autodidata ele não vai conseguir enxergar o que o texto está querendo mostrar, o que o mestre está querendo mostrar. Sutra 19 diz o seguinte: Bhava pratyaya videha prakriti layanam. Literalmente falando, a gente tem Bhava pratyaya, a existência dos conteúdos da mente. Videha, o sem corpo, prakriti, a natureza, layanam, fundidos. Na nossa aula de sânscrito da minha turma, a gente brincava que ler o sânscrito parece querer entender o Sr. Miyagi, do Star Wars, né? Porque as palavras elas parecem não fazer sentido nenhum. Então, se a gente pega o texto e não entende ou não tem alguém para decodificar, para trazer para nós o ensinamento, a gente pega um verso como esse e a gente não consegue enxergar o que tem dentro do verso, né? E aqui, Patanjali, ele está falando sobre o que é necessário para a da mente, que tem um nome específico, né? Um nome técnico que a gente viu, a Sampragnata Samadhi. É a profunda absorção sem nenhum tipo de objeto, no qual o observador, a observação e o observado, eles se tornam um, e a pessoa se estabelece na sua própria natureza, reconhecendo a sua natureza como a fonte última de bem-estar, contentamento e satisfação. Enquanto o processo ele não ocorre como um todo, a gente está num momento de acreditar. A gente tem a fé, né? Porque o conhecimento ele vai caminhando e a gente vai vendo as mudanças. Mas enquanto essa visão de que algo está faltando internamente na gente, por isso tem uma sede de um desejo muito forte, e o desejo vem de duas formas, ou de uma deficiência, uma carência, me falta algo, ou então de uma vontade de perpetuar alguma coisa. E para nós vale os dois, né? Para um nível a pessoa sente que está faltando algo para ela internamente. E num outro nível existe algo tão precioso dentro de nós que a gente quer perpetuar. E a gente aponta com essas palavras, né? Natureza, a essência, mas a palavra em si não descreve a sua natureza. Ela apenas aponta. E é através do contato com o professor, do contato com o Shastra, que são os conhecimentos, junto com a qualificação do aluno, a preparação, é que essa visão é alcançada, no qual a gente se estabelece numa profunda conexão de contentamento com a pessoa que a gente é. E enquanto no momento de vida a gente está brigando com a nossa história,
a gente passa a se apaixonar pela nossa história. A gente passa a olhar para nós de uma maneira diferente, como um ser único dentro dessa totalidade. Numa visão dúbia, um ser único dentro de uma totalidade, no qual eu faço parte do todo, no qual você faz parte do todo. E na visão total, tudo que existe é o todo. E na visão individual, eu sou um ser único, desempenhando funções únicas, desempenhando papéis ao longo da minha própria vida. Portanto, qualquer comparação, ela é injusta, porque os pais são diferentes, as culturas são diferentes, as motivações são diferentes, as histórias são diferentes. E assim, a gente consegue acomodar a nossa história. Cada professor tem uma forma de ensinar. A forma que eu aprendi é que no início de cada aula a gente faz essa ancoragem. Você não é obrigado a assistir todas as aulas, só que cada aula tem uma conexão, uma com a outra, né? Então a gente vem conversando, né, sobre isso, sobre condições da mente, sobre o samadhi, sobre os tipos de meditação, e a gente está chegando agora nos esforços e compromissos para alcançar essa condição especial da mente. E aqui a gente está entrando nessa discussão da doutrina do karma, que seria um tópico fundamental para todo mundo entender, porque karma é ação. E a gente vai entender como é o mecanismo de ação e resultado que permeia a vida de todo mundo. É uma regra desse universo, assim como a gravidade, né? Engraçado que a gente estuda a gravidade, que querendo ou não é externo a nós, é mais externo, e a ação a gente não estuda. Na escola ninguém estuda a ação, o resultado, pelo menos eu não lembro dessa maneira. Então, Videha, os desencarnados, ou seja, esse processo de vida e morte que a pessoa vem, né, com Bhava Pratyaya, com a existência de conteúdos mentais, ou seja, aqui tem um apontamento de que o conteúdo da mente ele não é apagado totalmente de uma vida para outra, de que algo viaja quando esse corpo físico se desfaz e volta para sua origem, que nada mais é do que os 5 elementos: terra, água, ar, fogo, e volta para o espaço, né, para a terra, enfim, cada elemento volta para a sua base, e tem algo em nós que faz essa viagem de uma vida para outra. E esse Videha, com esse Bhava Pratyaya, com a existência desse conteúdo da mente, ele vem com o quê? Com uma fusão com a natureza primordial ou com a sua própria natureza. E facilmente, nessa vida aqui, devido aos esforços de vidas passadas, a pessoa vem como um prodígio. E não precisa ser um prodígio só em termos de meditação e profunda absorção. Pode ser um prodígio em qualquer área que demanda uma grande habilidade. E isso já foi visto de várias e várias maneiras, como uma criança com a capacidade de cantar, como uma pessoa com a capacidade de aprender, de conhecer, enfim, de várias maneiras. Isso muitas vezes é explicado como sorte ou azar, mas na realidade sorte ou azar encobre uma série de fatores das quais não se tem conhecimento. Só que esses antigos sábios, junto com os Vedas, que é a fonte, né, do nosso conhecimento, eles apresentaram o que é chamado de doutrina do karma. E a gente precisa lembrar o que essa palavra doutrina do karma ela representa. Doutrina quer dizer regras, princípios e leis. E karma quer dizer somente a ação. A pessoa fala, estou vivendo o meu karma. Na realidade, o que está implícito ali, eu estou vivendo o resultado do meu karma. Ou seja, eu estou vivenciando o resultado da minha ação.
Então, quando as pessoas falam, né, eu estou vivendo meu karma, é o resultado do meu karma que está implícito. Para a gente entender o que viaja, a gente precisa entender como que é feito, né, essa ação e resultado, porque nada vem do nada nesse mundo. Do nada não vai aparecer nada aqui na frente, é ilógico isso. Então não tem como do nada, se a gente entende a doutrina do karma, acreditar que a pessoa vai nascer como um prodígio, seja em qualquer área de capacitação da vida, né? Como da música, dos esportes, do intelectualismo, da espiritualidade, da meditação, porque nada vem do nada. Então algo precisa ter feito antes para que essa pessoa possa chegar nesse nível. Por exemplo, um corpo gordo. Um corpo gordo não é do nada. Você não concorda? Não é fácil de entender isso. Que se a pessoa não come muito e não tem um problema orgânico, o corpo não vai ficar gordo. Porque a gordura não vem do nada. Isso é tão lógico. Só que para algumas coisas essa lógica ela não chega. Ela vai até um ponto. Para o corpo gordo, a gente aceita essa lógica. Agora, para a nossa família, para a nossa cultura de vida, para a condição mental e física que nós vivemos agora, se associa muitas vezes ao azar. Eu tive o azar de estar em uma determinada situação. Percebe que tem um buraco na visão mental que de um corpo gordo é simplesmente fácil de se aceitar. Agora, quando a gente transpõe, se inclui nesse processo de ação e resultado, aí parece que não vale mais. E é aqui que a gente precisa ser coerente. Por isso que não adianta ficar querendo acreditar nas coisas. O que vai ser necessário, né? Olha, eu estou me deparando com a espiritualidade, com o Vedanta. É óbvio que a gente acredita que pode nos ajudar. Só que se essa crença não virar conhecimento, em pouco tempo a pessoa desiste ou abandona. Porque no momento que as coisas ficarem mais difíceis ou que as coisas demandarem uma reflexão mais íntima, a pessoa, a mente não está preparada e não consegue fazer. Aí vai começar a fazer vídeos na internet e a fazer piadas sobre conhecimentos como esse. Que nem os mantras, né? Já tem algumas pequenas linhas de yoga dizendo que os mantras são algo muito ruins. Mantras, praticamente todos, são orações, pedindo pelo bem das outras pessoas. Algumas pedem para que os governantes sejam pessoas honestas e podem cuidar das pessoas que precisam de cuidados. Então, pede o benefício das pessoas. E a ignorância, ela é tão prejudicial que ela faz com que uma pessoa comece a atacar algo que pede o bem coletivo. Porque não é só o meu bem. Quando a gente faz a oração, quando a gente pede no início de uma aula, é de todo mundo que está conectado. Mas a ignorância vai lá e faz a pessoa fazer piada, fazer um vídeo, transmitir a ignorância para outras pessoas que não sabem nada e repetem o erro. É o cego tentando guiar outro cego. Nunca vai dar certo. É o autodidata tentando pegar um texto milenar e entender termos técnicos que está aqui dentro. Nunca vai dar certo. Para entender os videias, o sem corpo e como esse potencial vem de uma vida para outra, a gente precisa entender as leis que regem as nossas ações. Senão esse verso, ele é uma coisa inspirativa. Somente muito conhecimento. Mas é aí que vem o pulo do gato, porque tem um profundo conhecimento nessa pequena palavra. A primeira regra que a gente viu foi a ação e o seu resultado. Isso é lógico, né? Se eu pegar essa pedra, o que é a minha ação? Soltar. Soltei. Eu não tenho como eliminar que a pedra
vai cair. Por quê? Existe outra lei, que é a lei da gravidade. Tendo a lei da gravidade vigente, estando distante do chão, e eu fizer a ação, soltei, caiu. O resultado é imediato. Soltei, caiu. Soltei, caiu. E isso, de uma maneira totalitária, é uma caricatura de como funciona a nossa ação. Toda ação, ela vai ter um resultado. A causa tem um efeito fácil, coerente e lógico com a nossa experiência. Quando a gente fala fora da gente, ok, eu entendi, não é a lei do karma, é isso, realmente é os karmas. Só que, se toda ação tem um resultado, o meu corpo, a minha mente, a minha história, a minha condição é o efeito de uma causa. E não é sorte ou azar. Porque se vale a lei do karma, se essa regra vale, ela é coerente, ela é lógica e ela bate com a nossa experiência. Mas aí a pessoa vai dizer assim, não, mas o corpo é a ação da minha mãe e do meu pai que fizeram. Então vamos fazer um teste aqui. Estuda bastante um conhecimento, bastante, e vê se o teu conhecimento passa para outra pessoa. O teu karma não passa para outra pessoa. A mãe e o pai, eles provêm de uma certa maneira ali, né, o bebê, aquela coisa toda que você já sabe, mas eles não escolhem a menina ou o menino, o corpo, as condições mentais, as condições físicas, não é escolha dos pais. Eles podem tentar escolher o dia que a coisa vai acontecer, mas mesmo assim não será absoluto. Não tem como dizer hoje nós faremos um filho. Não tem como dizer, porque são fatores que transcendem o potencial humano de escolha. São fatores que estão muito além a nossa individualidade, que faz com que uma criança venha a esse mundo. E não precisa de muito intelecto para entender isso. Portanto, em última instância, quem produz o corpo, ali é óbvio que é uma parte da mãe, uma parte do pai, ninguém está discutindo isso. Mas o corpo vem da ação passada dessa pessoa, que viajou de uma vida para outra. E dessa maneira não vem do nada, porque a gente não é um mágico, né? O mágico faz as coisas do nada e a gente sabe que não faz. São tudo truques. E nesse universo nada vem do nada. Tem uma causa e tem um efeito. Assim, a nossa história, para ela acontecer, é necessário que vários fatores estejam alinhados. Se vocês virem aquele filme King Richard, que fala da Serena e Venus Williams, vocês vão ver que sem o pai e sem a condição estrutural e financeira que eles tinham naquele momento, Serena e Venus Williams, que talvez sejam as maiores tenistas mulheres, né? Até então, ou as maiores, ou dentre as maiores, não teria como o potencial se desenvolver. Então, tudo que vem para nós, vem numa estrutura coerente para a nossa própria história e para o nosso próprio desenvolvimento do nosso próprio potencial. Tendo uma coerência, tendo uma ordem completamente inteligente. E aqui Vedanta dá mais um ponto, porque Vedanta elimina essa problemática, porque a dificuldade da sua história é o que você precisa para crescer e amadurecer. Portanto, não tem um problema. Tem uma dificuldade. Tem um momento de desconforto, de sofrimento. Isso é verdade, não se está negando isso. Mas o que se nega é que não é um problema. Porque a dificuldade da sua história faz parte do seu crescimento e do seu desenvolvimento. O seu personagem enquanto indivíduo
tem as características e os potenciais necessários para essa jornada que aqui você está. E assim a gente acolhe a nossa história. A gente abraça o nosso personagem, que para algumas pessoas vai necessitar de terapia, porque tem muitas emoções envolvidas e reprimidas com a figura do pai, com a figura da mãe. Muitas ideias de que se a estrutura familiar fosse melhor, a pessoa teria mais oportunidades, e realmente isso é verdade, mas não teve. E aí faz o quê? Ou então a pessoa fez um ato prejudicial a si mesmo que não tem volta, como por exemplo um acidente de carro e lesionou uma parte do seu corpo, não tem volta. E aqui precisa haver uma acomodação e o desenvolvimento de um aprendizado, de viver com o que você tem, de viver com o que está disponível para você. Só que se a fonte do seu bem-estar é externa, sempre tem pessoas que têm mais que você. E a gente vai se sentir insuficiente sempre. Porque sempre pode ter mais. Você sempre pode ter uma casa maior, um carro maior, viajar mais, fazer mais tratamentos estéticos. Sempre pode ser. Só que isso é infinito se internamente você é uma pessoa carente em si mesmo. E uma pessoa carente em si mesma é uma pessoa dependente. Precisa de uma bengala para se ver como uma pessoa completa. E muitas pessoas vão fazer esse papel, vão ajudar no crescimento dessa pessoa. Mas dentro do autoconhecimento, é como se os pais estivessem próximos, né? Os pais estão sempre próximos, os nossos guias. Mas é a gente que vai caminhar e vai descobrir essa força. Em momentos que a gente se sente mais solitários, e em vez de entrar num nervosismo, a gente não se abandona. Em outros momentos que a gente caminha com outras pessoas, mas sabe que querendo ou não a gente está ali. A gente com a gente mesmo. Porque ninguém caminha por nós. E ninguém vai caminhar por nós. Aquele velho ditado. A gente veio sozinho e a gente vai sozinho. E todas as pessoas que passam pela nossa vida são bênçãos, instrumentos do nosso crescimento, um auxílio para que a gente possa amadurecer. Portanto, esse foi o ponto da aula passada, que a gente ancorou bem, e todo o esforço que você fizer para passar pelo seu processo de crescimento, um nível desse conhecimento, ele não é perdido. Platão tem uma frase que diz que o que a gente chama de aprendizado, ao meu ver, segundo Platão, é a recuperação do nosso conhecimento, né? Como se algo viesse com a gente nessa vida, né? Que nem o desejo. O que a gente faz para desejar alguma coisa, né? A gente se alinha ali com um processo, por exemplo, para quem gosta. De yoga e meditação. O que você fez para gostar? Você fez os exercícios, sentou para meditar, escutou alguma coisa e simplesmente o desejo está ali, inexplicável, simplesmente você gosta. Simplesmente você quer ouvir mais. Portanto, primeira regra, toda ação tem um resultado. Nós vamos deixar isso aqui bem didático para você entender. Vamos usar uma metáfora para a gente visualizar essa segunda regra. Imagina que a vida é como se você estivesse num barquinho no oceano. E ao andar pela vida, você está navegando no oceano da vida. Qual que é o seu papel nesse barco? É a direção. A gente escolhe a direção que a gente quer seguir da vida. Lá atrás, em 2008, meu professor disse assim, esticou os dois braços. Márcio, esse caminho aqui vai te dar saúde, tranquilidade, equilíbrio e vai te ajudar a te desenvolver. Esse caminho aqui vai fazer com que tu perca a tua saúde,
que tu crie relacionamentos fúteis que não vão agregar muito valor para ti e que tu adoeça. Agora, o caminho é tu que escolhe. E a gente pode fazer isso a todo momento. Agora, o que vai acontecer em cada caminho, a gente não tem como saber. Navegando no oceano da vida, a gente não tem como controlar as marés e nem o vento. Nem se vai chover ou se não vai chover. A gente pode se programar, se organizar para tentar fazer uma viagem mais tranquila possível. Agora, ao longo da viagem, nem os ventos, nem as marés a gente controla. Portanto, atravessar esse caminho da vida com sucesso, e com sucesso é o quê? Estando bem consigo mesmo, eliminando os traumas, as dores, eliminando o sofrimento. A gente pode dizer que isso é sucesso. A pessoa eliminar o sofrimento é uma pessoa muito bem sucedida. Só que para fazer isso, não basta só o nosso esforço. E aqui é mais um ponto que as pessoas se enganam. E se enganam dos dois lados. Um, causando uma prepotência, como eu consegui tudo, eu sou muito bom. E no outro, eu não sirvo para nada. Porque eu tento e as coisas não dão certo para mim. Tenho certeza que você já ouviu os dois. Eu, pelo menos, já ouvi os dois. A pessoa que diz que ela é muito boa, eu consegui tudo sozinho. O que é uma mentira, porque ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu, seja qualquer coisa, sozinho. Para pensar sobre isso. A sua formação, o seu curso superior. Não, eu paguei sozinho. Tá. Mas tu pagou sozinho, mas tinha uma empresa ali. Quem é que pagou o seu salário? Foi o Estado? Foi a empresa privada? Então aí já tem a influência de um terceiro. Quem é que sustenta a empresa privada, a empresa do Estado? Pessoas. Então aí você já não conseguiu tudo sozinho. Não, mas o conhecimento foi eu sozinho, eu corri atrás de tudo. Tá, como é que você aprendeu? Ah, eu peguei, comprei vários livros lá e aprendi. Então você não aprendeu sozinho. Alguém escreveu o livro. Você não pegou o conhecimento da fonte primordial sozinho. Ou seja, todos os frutos da sua ação vêm junto com uma influência externa. Isso é difícil para o ego. Porque aquele ego que está buscando, né, esse engrandecimento, essa vaidade, esse orgulho, né? E a gente tem que se orgulhar de muita coisa, mas aqui é um desvio. Aqui a pessoa está se perdendo. Ela precisa dividir os seus méritos com as influências externas que essa pessoa não controla e que ela foi muito beneficiada para ter um determinado resultado. Não vem só dela. Lembra do prodígio? O prodígio não escolheu. Agora, nessa vida, ele pode ter feito esforços de vidas passadas que a gente vai entender com exatidão isso. Mas ele não fez a escolha de vir com um super intelecto. Einstein está lá e fez a escolha, eu vou descobrir as teorias da relatividade e tudo mais. Tanto é que, se você vê o filme do Einstein, ele tem sérios questionamentos sobre no que deu o conhecimento, porque foi descoberta a bomba atômica. E que hoje é uma ameaça para o nosso planeta, algo tão poderoso assim. Isso não foi somente uma escolha pessoal, e não foi. Em um nível houve a escolha, o livre-arbítrio, o esforço para adquirir, mas com inúmeras forças externas, que aqui a gente pega como força, mas a gente vai chamar do Criador. Né? Só que como não foi explicado ainda nesse texto, eu estou me segurando para não entrar muito nesse assunto, porque o próximo assunto fala disso. Né? E a gente vai entender
Muito bem. Dentro de Vedanta a gente tem uma frase que diz assim, que vivendo a vida a gente divide os nossos méritos com um sócio majoritário. Sócio majoritário é o Criador. Só que o Criador, ele é o mesmo que destrói e que sustenta. Portanto, a visão ela precisa se expandir muito. Porque não é só aquele que te tira também. É o mesmo. E não é uma pessoa. A gente fala o mesmo, né? Mas não é uma pessoa. Então é a mesma entidade, é a mesma inteligência que dá e que tira. Ganesha, né? Quando a gente pede para a remoção dos obstáculos, é Ganesha também essa energia que coloca os obstáculos. E a mente precisa ter a visão para entender que não é uma inteligência diferente, é uma única que permeia todo esse universo. Portanto, ao não reconhecer que o que eu recebo, recebi e receberei vem do meu esforço, obviamente, mais influências externas, na Gita, essa pessoa é chamada de um ladrão. Olha como é pesado isso. Arjuna é Krishna na Gita, quando está ensinando Vedanta, né? E eu não vou entrar no contexto da Gita, mas fala que a pessoa que não reconhece que os seus méritos não vêm somente de si mesmo é um ladrão. E é pesado isso justamente para reflexão, porque nada vem em absoluto somente por nosso esforço, mas vem também devido ao nosso esforço. Porque se eu só ficar aqui sentado nessa cadeira, nada acontece. Portanto, o resultado de uma ação vem do meu esforço, mais influências externas. E aqui a gente falou da questão do ego, né? O ego inflado, porque a pessoa se auto-intitula o Deus da sua própria vida, quando não é. Foi muito beneficiada por fatores externos. E aqui também vem os pontos de fracasso, de que em algumas situações a pessoa tenta, e mesmo assim tem algo que está bloqueando essa pessoa. Do outro ponto, do outro lado, né, em vez de estar lá em cima, aqui a pessoa também precisa ter uma acomodação e uma sensibilidade maior para entender a si mesmo. Por isso que compreensão de si mesmo é um fator que ele é libertador. Porque se você entende que o seu esforço é o fator principal para o resultado da ação, mas que o resultado da ação ele é mais influências externas, você consegue acomodar o que você está vivendo nesse momento. Isso vai ser muito importante para aliviar as suas emoções, porque você não é um fracasso. Muitas para acertar. A nossa mente limitada determina, isso pode ser bem difícil de entender, que o certo é o certo. Mas em alguns momentos, o certo é o errado e o errado é o certo. Olha que complexidade isso. Ter fracassado em uma determinada ação de vida pode te levar a uma grande descoberta de algo que você quer muito, que só vai levar devido ao seu conflito, devido à sua dificuldade. Porque sem essa dificuldade, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Portanto, nem sempre o certo é certo e o errado é o errado. Em alguns momentos o errado é o certo e o certo é o errado. Em alguns momentos, tá? Nem sempre. Tem coisas que o certo vai ser sempre o certo e o errado vai ser sempre o errado. Se precisar escutar de novo essa parte, escute devagar, porque você vai entender o que eu quis dizer aqui, tá? Refletir sobre isso. Nós não somos os deuses da nossa própria vida. Nós temos um livre-arbítrio forte e uma força de vontade forte. Mas
que acontece, não está tudo na nossa mão. Não foi devido somente ao nosso esforço que a gente teve tantos privilégios e tantas facilidades. E também não é culpa nossa de tanto perrengue que a gente viveu. Ou seja, o problema, ele não existe. Da perspectiva de Vedanta, o problema não existe. Olha o nível de refinamento desse conhecimento. Ele elimina o problema, porque não existe um problema. É a falta de conhecimento. Se tem um problema, é a ignorância. Falta de conhecimento. Porque se você conhece a vida, o funcionamento do karma, com facilidade você reconhece a sua história, você abraça a sua história. Agora, não é fácil. Ofereceu amor para um filho, de um pai que é ausente. Isso não é fácil. Agora, entender, compreender que a sua história, a minha história, a nossa história não tem um problema, isso é fácil de se fazer. Pelo conhecimento, não pela crença. Não é para você acreditar, é para você entender. E aqui, não sendo Deus a própria vida, o que a gente precisa? De paciência. E o que é a paciência? É conseguir aguentar firme. É não desistir. Isso é a paciência. E é uma habilidade que você desenvolve ao testar a sua persistência. E saindo daquela pessoa que entra num desespero, num nervosismo e numa ansiedade, perturba as outras pessoas, para uma pessoa que aprende a se recolher. Aqui eu fiz uma frasezinha que pode ser um mantra para nós. No olho do furacão, pés no chão, buscando um ponto de tranquilidade, que não é externo, porque no furacão, nas mudanças, no momento de transição da nossa vida, no que a gente vai se agarrar? No relacionamento? Mas por vezes o relacionamento parece que vai ruir. Vai se agarrar no quê? No status social? Em alguns momentos já não é mais aquele status social que segura uma pessoa. Então você vai se agarrar em algo interno a você. Que de uma perspectiva individual é interno. Mas de uma perspectiva total é a realidade que sustenta esse mundo. É uma única realidade. Uma única divindade, como a eletricidade que liga vários computadores, é uma única eletricidade, é uma única consciência, é uma única natureza que acende cada um desses corpos, que acende cada uma dessas mentes, que é algo divino porque transcende o tempo. Transcende o tempo. Isso foi falado em mais detalhes nos versos anteriores, bem anteriores, lá no segundo e terceiro verso. Então, no olho do furacão, pés no chão, buscando ponto de tranquilidade. E por mais que a gente faça as ações, mesmo assim, o resultado ele é variável. E esse é a segunda lei, a segunda regra do karma. A primeira regra é o quê? Toda ação produz um resultado. Seja visível ou não, produz um resultado. Eu não tenho como soltar a pedra e a pedra não cair, porque o resultado com a gravidade é caiu. E vai cair sempre, porque é um resultado visível, tá? A segunda lei é o quê? O resultado é variável. Por mais que eu faça a ação sempre parecida, porque nunca é igual, tá? O resultado ele vai sofrer algum tipo de variação, tá? Que pode ser o seguinte: aquilo que é esperado, aquilo que é mais que o esperado, aquilo que é menos que o esperado e aquilo que é inesperado. Fizemos a ação, a gente vê isso também de novo na lógica, na prática. Nossos dias são iguais? Não. Eu faço
meditação há não sei quantos anos. Quantas vezes sua meditação foi igual? Nunca. Eu pego meu carro todo dia e vou para o meu trabalho. Quantos dias exatamente foi igual o caminho da sua casa para o seu trabalho? Nunca foi. Eu faço um serviço repetitivo. Quantas vezes serviço repetitivo foi igual? Nunca foi. E assim é. Dessas variações, a gente tem o que é esperado. E eu vou usar o exemplo de você indo para o seu trabalho, que é muito fácil de entender, né? A pessoa acorda às 8, se organiza ali, sai de casa às 8h30, chega às 9. Por que a pessoa acorda às 8? Porque devido à sua organização, ela já fez o teste e ela consegue chegar. Então o esperado é sair às 8h30 e chegar às 9 no trabalho. Quando isso acontece, é o esperado. Certo? Certo. Agora, essa pessoa acordou às 8 lá, se organizou, saiu às 8h30. E chegou 10 para as 9 no trabalho. Porque naquele dia, as escolas, né, elas entraram em recesso. Ou seja, a pessoa fez praticamente a mesma coisa e o resultado é mais do que o esperado, porque eu cheguei mais cedo. Num outro dia, essa pessoa fez a mesma coisa e saiu às 8h30. E as escolas voltaram lá e tinha um evento na cidade. E a pessoa pegou várias sinaleiras e tudo e chegou às 9h10. Resultado, menos do que o esperado. No outro dia, essa pessoa saiu de casa, furou o pneu e no seu seguro, que estava no débito automático, ocorreu algum problema, a seguradora não fez o débito e cancelou o seguro. E essa pessoa não conseguiu trabalhar. Todas essas variáveis, elas são possíveis. E provavelmente ao longo de muitos anos você já se deparou com esse tipo de situação. Situações que você pegou um trânsito caótico que você nem sabia por quê. Situações que você teve aquela rotina, que quase tudo aconteceu mais ou menos como planejado. Situações que, mesmo você com a sua organização, você ainda assim quase não conseguiu chegar no horário. E vezes que devido ao inesperado, as coisas não saíram nada como você queria. Essas variáveis, elas não estão somente presentes como quando você sai da sua casa para chegar em outro lugar. Essas variáveis estão presentes num projeto, presentes numa aula como essa, presentes em qualquer coisa da nossa vida. E isso aqui é chamado de sorte e azar. Ah, você teve muita sorte. E a gente citou o inesperado como algo negativo, mas pode ser como algo positivo. Uma pessoa que vai pegar uma condução, um ônibus, por exemplo, passa um amigo. Pô, o amigo resolveu sair aquele dia e viu a pessoa. A pessoa não viu, mas o amigo viu. E o amigo volta, dá uma carona e leva essa pessoa para o trabalho. É algo inesperado. Será que foi sorte? Com vários fatores que precisam acontecer. A outra pessoa ver, a outra pessoa ter a vontade de voltar, a outra pessoa gostar de você, para convidar você para levar, né, para dar uma carona. Será que isso foi sorte? Dentro da doutrina do karma, sorte e azar não é aceito. Porque sorte e azar são formas de encobrir algo que não se tem conhecimento. Mas esses sábios, eles apresentam para nós algo muito razoável, algo muito coerente, lógico e o que bate com a nossa experiência. Se a primeira lei do karma é toda ação tem um resultado, a segunda é que esse resultado pode ser variável. Na terceira lei, esse resultado ele pode ser de dois tipos. Drishta, que é visível e imediato, e adrishta, que é invisível
e não imediato. Se o câncer de pulmão ele fosse vivenciado imediatamente, ninguém fumaria. Ninguém fumaria. Mas o que a pessoa experimenta, eu não fumo, mas é o que dizem, que fumar dá uma sensação de prazer. Então veja bem, quando uma pessoa fuma, ela sente prazer, o resultado imediato. Mas o resultado dos seus pulmões se deteriorando e o seu organismo se deteriorando, o resultado não visível e não imediato, essa pessoa não experimenta. O que, devido à ignorância novamente, as pessoas não consideram é que nem todo o resultado ele é experimentado no exato momento. A pessoa adoeceu. Eu preciso cuidar da minha saúde, fazer exercício físico, ir num terapeuta, começar a aprender algo novo, meditação. Não é porque a pessoa começou agora que a pessoa vai sentir esses resultados imediatamente. Apesar de que em pouquíssimas semanas, se não em 2 ou 3 aulas, você já sente no seu dia, em si mesmo, os resultados do yoga e meditação. Com pouco tempo de estudo de Vedanta, com uma pessoa que senta na aula, tenta absorver os ensinamentos, você já sente mudanças na forma de você lidar consigo mesmo e na forma de você enxergar o mundo. Quando a gente terminar esse texto de Yoga Sutras e faça esse exercício, quando eu terminei a minha primeira turma com o meu professor, a turma chamada Hanuman, foram 18 meses, né, estudando alguns textos, e eu lembro que na formatura eu fechei os olhos e rapidamente eu lembrei de como eu era 2 anos atrás, para depois de 2 anos estudando Vedanta, e eu vi, olha, em termos de crescimento e amadurecimento, em termos de lidar com a vida como ela é, em termos de conseguir no olho do furacão, quando a vida está se reconfigurando, tudo está mudando, conseguir ficar tranquilo internamente, isso foi um grande ganho. Houve um salto gigantesco de um ano para o outro. Portanto, nesse caminho de autoaprimoramento, você nunca perde. Por mais que o corpo está ficando mais velho, a sua habilidade de lidar com a vida como ela é, sem sofrer, ela vai crescendo cada vez mais e você vai conseguindo colocar as coisas no lugar. Porque não é o resultado de uma ação que faz você estar bem. Não é o resultado. E quando a gente coloca que é o resultado da ação que nos faz bem, apesar de que eles influenciam, a gente está prisioneiro do karma. E aí uma pessoa conseguir estar equilibrada, estar feliz, vai ser muito difícil. Porque se os resultados eles têm uma variação, então quer dizer que o dia que fura o pneu, sofrimento. O dia que tem a passeata perto da sua casa, sofrimento. O dia que o vizinho decide ligar o som alto, sofrimento. É tudo sofrimento, a vida é sofrimento. E vai ser sofrimento mesmo, porque depende o seu bem-estar do que o outro está fazendo. O outro não está nem aí para você, deixa eu falar uma verdade. O outro não está nem aí para você. Se você beneficia a outra pessoa, e isso vale para o relacionamento. É difícil, claro que o outro se importa com você no relacionamento. Mas as pessoas estão porque tem um ganho ali, não vamos ser hipócritas, né? Se a outra pessoa não ganhasse nada, a outra pessoa ia seguir outro caminho. Então existe um ganho, uma doação mútua nos relacionamentos professor-aluno, em tudo que é tipo de relacionamento existe um ganho de 2 lados. Porque se não houvesse, cada pessoa ia seguir o seu próprio caminho. Experimenta num trabalho não pagar os funcionários para ver quanto tempo os funcionários vão trabalhar. Experimenta fazer isso. As pessoas vão embora. Então existe uma contribuição mútua das pessoas.
E esses resultados, eles não são sempre imediatos, como no caso do cigarro. Agora, as pessoas não tendo esse conhecimento, as pessoas vão lá e fumam. Hoje, o conhecimento que se tem do glúten, né? O que seria o resultado imediato do glúten? Pedras nos intestinos, né? A pessoa vai lá, come glúten e sente o intestino super expandido, porque o glúten sofreu 40 e poucas mudanças genéticas. Então aquele glúten que o teu pai, o meu pai, minha mãe lá no início comiam, já não existe mais. E o efeito imediato é esse. Mas hoje já existem pesquisas que associam o consumo de leite, queijo, glúten com Alzheimer, com Parkinson e com várias doenças que nos atingem, que são chamadas de doenças crônicas, que pegam a sociedade como um todo. Sociedade como um todo ansiosa, nervosa, tensa, que vem com problemas básicos de alimentação, com problemas básicos de estilo de vida. E que se a causa não for mudada, o efeito continua. Então aquilo que eu estou vivendo é o efeito do que eu fiz anteriormente. Só que algumas ações não foram nem dessa vida, porque tem um potencial, um tanto do seu conhecimento que viaja com você. E esse drishta é o resultado que é imediato e visível. E o adrishta é um outro nível de resultado que é invisível, pode ser que você não veja, ou ele não se materializa nesse mesmo momento. Como o exemplo do cigarro. A pessoa não bota o cigarro na boca e adquire o câncer no exato momento. A pessoa, por comer muita porcaria, não fica com um problema no corpo nesse exato momento. Aí me lembrou um exemplo de um menino, né, com menos de 30 anos, que ele fazia vídeos comendo muitas porcarias. E ele achava a maior graça. As empresas de fast food, por causa que dava muita visualização, começaram a patrocinar esse jovem. E esse jovem comia cada vez mais porcaria. E dava risada, achava a coisa mais engraçada do mundo. O que aconteceu? Com menos de 30 anos, teve um infarto fulminante e morreu. Morreu. E não foi nada engraçado. E o que acontece? O drishta de comer esse monte de porcaria, prazer. Foi prazer porque a pessoa, se não sentir prazer de comer lixo, a pessoa não come lixo, né? E continua. Só que o que foi o resultado que não foi visível? O corpo como um todo estava se deteriorando. E em algum momento estava tão deteriorado que veio um infarto fulminante. E a pessoa morreu do coração, com menos de 30 anos. Portanto, a gente precisa ter o cuidado com o que a gente faz, porque a gente não colhe tudo nesse exato momento. Tem certos resultados que eles vão se manifestar agora imediatamente, como por exemplo, um tanto do que você absorve desse conhecimento é imediato. Mas um outro tanto não é imediato. E a gente vai caminhando ao longo da vida e as situações elas vão aparecendo e daqui a pouco vem a frase: no olho do furacão, os 2 pés no chão. Paciência é aguentar. Mas eu não preciso aguentar perturbando os outros, nervoso, tenso. Eu vou desenvolvendo uma confiança, porque eu vejo que esse universo ele tem uma coerência, porque eu estou vivendo aquilo que eu plantei, que eu já fiz antes, e eu venho me trabalhando, eu venho tentando ser uma pessoa melhor. O universo não é ilógico de fechar todas as portas. E aí eu encontro uma fé em mim mesmo, mas uma fé, uma conexão com essa totalidade. Porque eu como indivíduo sou único,
mas o indivíduo faz parte do todo. E na visão do todo, tudo que existe é o todo. Isso não é para você acreditar, porque Vedanta não é para o crente. E eu não estou associando crente com religião, com nada, mas crente porque a gente tem que ficar acreditando. Vamos apertar as mãos, fechar os olhos e vamos acreditar em Vedanta. Esquece esse papo furado. É para você conhecer as leis que regem a sua ação. É para você ser uma pessoa coerente. E não colocar isso somente de maneira literal. Ah, eu entendi, a metodologia é muito boa. A primeira regra, toda ação tem um resultado. O segundo, os resultados são variáveis. Aí, ponto. Agora vem o meu trabalho. Tem um resultado aqui que está saindo e eu não quero. Esse, se eu não querer, vai despertar o seu lado emocional. E você pode colocar o esforço, porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar sem dinheiro, ninguém quer que uma pessoa se vá na família. Mas essas variáveis não é você quem controla. E aqui nesse eixo que o conhecimento ele vai se assentar. Porque enquanto ele está lá na cabeça, mas ele precisa vir para a sua conexão com a vida. Entende? Na cabeça ele está no plano das ideias. E quando você coloca isso na sua vida, esse conhecimento ele tem que descer, entre aspas, para esse plano, que é o plano que você vive e esse plano que é o que eu vivo. Porque o conhecimento ele não é uma ideia, ele é algo prático, aplicado às suas relações, em tudo que você faz. E a gente vai parar por aqui. E essa terceira lei é o quê? Toda ação tem um resultado, o resultado é variável. E dentre esse resultado variável, ele pode ser visível ou não visível. Ele pode ser imediato ou ele pode se frutificar depois, não imediato. Como, exemplo, as pessoas que prejudicam outras pessoas. Não é no ato que uma pessoa prejudica o outro que vem o resultado. Às vezes leva mais tempo. Quem nunca viu isso numa corporação? Ter aquela pessoa que prejudica todo mundo, a pessoa maldosa mesmo. Ou dentro de uma família, às vezes tem uma pessoa maldosa. E daqui a pouco vê aquela pessoa isolada, coisas ruins começam a acontecer para aquela pessoa. Não é azar. É a lei do karma, que não é telepática, é teleguiada. E pega a pessoa, não importa aonde ela estiver. Portanto, tudo que a gente tiver que viver, a gente vai viver. E, sabiamente, se a gente vai viver tanto o bom quanto o ruim, uma coisa inteligente é você pegar boa parte do seu tempo para se autoaprimorar, para se preparar. Tanto para saber que o mérito de tudo de bom na sua vida é fruto do seu esforço, sim, mas influências externas. E que coisas ruins, porque você não é perfeito, não, nem eu, vão continuar acontecendo. E eliminar a culpa, porque você também e eu também fizemos ações que nos levou a isso. Mas não é só o nosso papel. Existem fatores externos que também nos influenciaram. E um deles é a própria ignorância, que nos levou a fazer determinadas coisas que hoje, com o conhecimento que se tem, nós diríamos, eu não faria assim. Só que lá atrás você não tinha esse conhecimento. E você fez, precisava ser feito. A mente hoje é o quê? O que eu preciso fazer agora? Será que tem alguma forma de eu compensar algo que eu fiz que prejudicou alguém? Será que tem algo que eu possa fazer algo agora para contribuir para a vida de alguém? Seja para os meus filhos, para o meu marido e principalmente para mim mesmo. Porque ninguém merece uma pessoa perturbada perturbando os outros. Ah, mas quem é que é perturbado? Socialmente falando, quase ninguém é. Na intimidade, eu tenho certeza que você vai entender isso. Na intimidade, olha, muita gente está perturbada e é difícil de conviver. Então, se você fizer o seu,
olha, você já é uma bênção na vida das outras pessoas. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om. Um namastê, um forte abraço, um bom dia, tchau!